Olá, ouvintes! Eu sou a Carol Messeder Olá, pessoal. Eu sou o Fabrício Dias. e hoje a gente vai falar sobre um dos nossos assuntos queridinhos, de hoje e de sempre, Um dos mais que é importantes também, que é sepse. sepse. E o Mas que hoje a gente vai mudou trazer exatamente o enfoque nas mudanças do último guideline, que foi do ano passado, não é isso? é isso mesmo. A gente vai conversar um pouquinho sobre conceitos que alguns foram reforçados, outros modificados, alguns até foram retirados do guideline. Então, assim, a gente acha importante sempre atualizar, tem sempre coisa nova saindo, e sepse é uma coisa que é muito publicado, muito estudado, tem mudança toda hora, então, e sempre que a gente puder, a gente vai falar aqui nesse canal sobre o manejo de sepsia. Eu acho que tá, e como o guideline foi no ano passado, eu acho ótimo a gente já, um dos nossos, eh, um dos nossos primeiros episódios serem de ser de sepsia. Perfeito. Fresquinho, baseado em evidência, direto, tudo que a gente ama. Então, para começar, vamos do começo? Ferramentas de detecção. Eh, Esse guideline, o que eu acho que chamou atenção foi que ele deu eh, acho que um direcionamento na forma de usar Quick Solfa, Solfa, colocou meio que cada um no seu lugar. Assim, o Solfa permaneceu no lugar dele, de diagnóstico, mas eu acho que o Quick Solfa, ele colocou o Survive Sepsis Campaign do ano passado, colocou o Quick Solfa no lugar dele e trouxe outros scores que a gente talvez não usasse tanto, não desse tanta importância, de uma forma mais relevante. E aí a gente está falando de MILS, NILS, que são ferramentas de detecção de deteriorização clínica, usadas muito frequentemente em hospitais, é, talvez na unidade de internação, e ele trouxe isso aqui para o guideline como orientação de ferramentas de detecção. O Quicksolve, gente, que de 2016 apareceu aí talvez como uma ferramenta de triagem, ele foi entendido como não é mais uma ferramenta de triagem. Não dá para a gente usar Quicksolve e tentando identificar ou excluir sepse, mas é uma ferramenta cujo o papel é identificar o paciente com pior prognóstico. Então, se eu tenho um paciente com Quicksolve positivo, eu devo chamar atenção para o risco daquele paciente evoluir mal. O paciente que tem o Quicksolve positivo, ele tem um pior prognóstico daquele que não tem. É isso, ponto e basta, né? Eu acho que, inclusive, assim, o guideline do Survival Sepsis Campaign é taxativo mesmo, sabe? Ele não recomenda a utilização do Quicksolve como ferramenta de triagem da sepsis, tá? Ele não recomenda. Ele fala que é uma ferramenta para a gente usar como ferramenta para identificação de pior prognóstico, como você disse, mas assim, Carol, eu acho que falando falar em identificação de paciente com sepse, Quicksolve, assim como SEERS, são scores que a gente vai usar com ressalvas. A gente vai usar, Isso. pode usar como uma ferramenta para nos auxiliar, mas para a gente vai optar, e por isso o guideline até orienta a usar NILS, MILS, porque são ferramentas mais sensíveis e são ferramentas mais fáceis de aplicar à beira-leito, tá? Inclusive, muitos deles são aplicados por técnicos mesmo, não precisam, eh, dado a facilidade de se aplicar o score. O sulfa, como você disse, não muda, é o sulfa não muda por quê? Porque o sulfa acho que vem muito associado à definição da sepse. Então, sepse é sinônimo de uma síndrome
de resposta do organismo a um quadro infeccioso, levando à disfunção orgânica. Então, o SOFA nada mais é do que colocar as disfunções orgânicas no score, né. Então, assim, organizá-las no score e com isso, eh, fa nos ajudando tanto não na detecção, eu acho que talvez na detecção do paciente na terapia intensiva, ok, mas no diagnóstico do paciente com sepse. Agora, Isso. para a identificação, eu acho que a recomendação é News e usar Quicksilver e, eh, Sears com ressalvas, usando a ferramenta como um auxílio, não como o principal para a detecção do paciente com sepse. Uhum. Talvez Perfeito. da detecção, eu acho que é a coisa mais importante, né. Eu acho que sim, a primeira coisa que deve ser a base mesmo, né. Sim. E assim, é algo que a gente batalha no nosso dia a dia e no dia a dia do médico emergencista, do clínico, do médico da terapia intensiva, a gente sempre fala isso, né, é uma das coisas que a gente vai mais falar no canal aqui. A gente não dá bom dia para quem a gente não conhece, então identificar a Eu sepse é amo muito essa frase. importante, né, E então uma assim. das principais, os estudos sempre martelam isso, assim. Por que que a mortalidade na sepse é alta? Óbvio que tem a ver com a gravidade mesmo do quadro, da resposta orgânica deflagrada, da resposta inflamatória, de tudo isso, mas também muito relacionada à identificação tardia mesmo. Então, o objetivo, de achar essas ferramentas e de estudar, tudo isso, é na tentativa de padronizar o manejo e de identificar esses pacientes mais precocemente. Então, isso eles batem muito na tecla da necessidade de uma equipe treinada para conduzir esses pacientes. Conduzir, a base da condução é a identificação. Então, todo mundo já passou por isso, assim, um paciente às vezes que é triado no pronto-socorro como amarelo e, na verdade, quando você vai atender, o paciente está séptico, e passou do tempo. Então, assim, a ideia da gente sempre bater nessa tecla da importância da identificação é para a gente não perder o time, porque tempo é vida na sepse, que é outra que a gente outro bordão aí que a gente gosta de falar. O paciente assim, e é outra coisa que é muito importante também, que o Survival Sepsis Campaign ele fala no novo protocolo, é de fomentar a realização de protocolos institucionais mesmo, Sim, e com indicadores objetivos de qualidade e eficiência no tratamento do paciente com sepse, para primeiro, eh, treinar a equipe, tá, tudo que é protocolar, isso fica mais fácil da equipe praticar, produzir dados, né, produzir indicadores de qualidade e, eh, produzindo indicadores, eu vou correr atrás, eu vou buscar, eh melhorias, né. ajustes, exato, e melhorias eh, tanto na no principal, que é mortalidade, né, eu acho que e em coisas importantes, a gente vai falar de tratamento daqui a pouquinho, então assim, um tratamento cada vez mais precoce, na identificação e tratamento cada vez mais precoce do paciente séptico. Então, eh, isso é muito, por todas as instituições que trabalham com sepsi no mundo, assim, ou que falam de sepsis, Survival Sepsis Campaign na Europa o ILAS na América do Sul, assim, na Latinoamérica, na verdade, né, eh, a gente sempre vai eles vão sempre orientar: "Tenha na sua instituição um protocolo de sepse". A maioria ah, acreditações internacionais, por exemplo, elas exigem um protocolo institucional de sepse como uma eh, algo Medi relacionado à qualidade do serviço mesmo, Isso, medidor de né. qualidade. E isso é a Exato. realidade, assim, a gente quer trazer para vocês aqui a medicina da vida real, né, e Sim. não é só fazer medicina, é fazer medicina com a melhor performance, com o menor custo e com melhor desempenho.
Então isso faz parte, assim, ter ferramentas para avaliar essa performance faz parte da nossa prática e nós somos cobrados por isso e que bom, porque isso exige de nós a atualização, treinamento, então tudo isso para falar da importância dessas ferramentas de detecção e da gente estar atualizado no assunto. Eu acho que falando em detecção, falamos como detectar, então a sepse, a gente as ferramentas mais usadas, o que é indicado no último guideline, e aí eu acho que a gente vai partir para o tratamento da sepse. Então assim, como que Sim, sepse como que eu vou tratar essa síndrome clínica tão importante? E uma coisa que não mudou, talvez tenha tido uma orientação que pode gerar até uma certa polêmica, né, mas, a base não muda. A base do tratamento da sepse é uma coisa que nós vamos, na abordagem do paciente crítico, em tudo que a gente já falou até hoje de relacionado à sepse e doente grave, é primeira medida, a medida que salva a vida na sepse, que diminui mortalidade, e a única que diminui mortalidade é antibiótico na primeira hora. Então, isso eu acho que tem que ser uma coisa que é o tá mantra que a gente é, repete tá para ficar na marcado, cabeça de todo mundo. bem alinhado, exatamente, o mantra mesmo. Um dos mantras, né, que a gente vai repetir aqui, né, antibiótico na primeira hora. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Todos. Isso começou desde que sepsia é estudado, desde que infecção é estudado, desde 1900 e lá vai pedrada, a a o antibiótico, quanto mais precoce possível, diminui a mortalidade. O trabalho clássico disso é o trabalho do Kumar, lá de 1993, mostrou que quanto mais tempo demora para dar um antibiótico, e o gráfico é linear, assim, é impressionante, aumenta a mortalidade. Então, eh, sempre pensar nisso. Anti Antibiótico na primeira hora, e aí, relacionado ao antibiótico, o guideline faz algumas recomendações muito importantes, as atuais, que nos pacientes de risco, né, eu tenho que, e nos pacientes sépticos de risco, dar cobertura ampla de antimicrobiano, pra cobrir cobertura de germes multiresistentes e até antifúngicos, quando indicado. Então, nos pacientes com risco de MRSA, por exemplo, os pacientes com risco de BGMs multiresistentes, né, as enterobactérias multiresistentes, a recomendação é dê antibiótico de largo espectro no paciente com sepse e com choque séptico. Então, vai depender muito da instituição que trabalha, que a maioria, algumas têm protocolos institucionais mesmo de uso de antimicrobianos, mas não esqueça disso. No paciente com sepsis ou choque séptico, use a cobertura mais ampla possível dentro dos fatores de risco desse paciente. Eu acho que vale a pena a gente só citar, isso aqui é uma também antibiótico que a gente ama e é uma aula à parte, mas vale a pena citar quais seriam as principais, as recomendações básicas para a cobertura de MRSA. De antibiótico, glicopeptídeo, né? Então, glicopeptídeo, vancomicina, tecoplamina, dar prioridade para vancomicina, e aí a gente pode falar de daptomicina, linezolida, tiaciclina, quando a gente tem um perfil de resistência antimicrobiana muito elevado, inclusive com VRE na instituição, ou Staphylococcus resistente à vancomicina, que é raro, mas pode acontecer. Então, opção de tratamento glicopeptídeo para MRSA, Tá. vanco e E teco. e a gente tem um paciente séptico que tem fator de risco, então nós vamos usar o glicopeptídeo. Quais são esses fatores de risco? Isso é muito importante, né. Então a gente vai aquele paciente neutropênico, por exemplo, esse é um paciente de risco. É um paciente que já está internado há mais de 48 horas, teve passagem na terapia intensiva, tem uma pneumonia, tá, usa algum catéter de longa permanência, tem alguma mucosite grave, tem alguma infecção de pele grave e está com uma internação, acima de 48 horas. Então esses pacientes eu vou, Ou que já eh teve alguma cultura isolada de MRSA? exatamente, ou que teve uma cultura prévia, então assim,
todos esses fatores são importantes na indicação do uso do antimicrobiano de largo espectro para cobertura de MASA. A escolha de antimicrobiano, gente, é uma das partes mais difíceis, assim, é complexo, são vários fatores que a gente tem. É difícil você encontrar uma receita de bolo, né? A gente sempre tenta para facilitar um pouco, mas é difícil. Existem vários critérios que você tem que usar na escolha. Então, a gente está trazendo aqui só essa atualização do guideline, que foi de considerar essa cobertura para o paciente séptico, ver se tem indicação. Antes isso não era citado e eles trouxeram isso diante do aumento aí da prevalência das bactérias multidroga resistentes. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso. Isso vai valer para as enterobactérias também. E uma coisa que eles falam e repetem no guideline, eh, eles citam vírus também, menos comum na nossa prática, né, a gente, eh, tratar vírus, a não ser nos pacientes mais imunossuprimidos, mas, a cobertura antifúngica, isso aí é uma coisa que eles falam, citam bastante. Então, pense em cobertura ampla, inclusive com antifúngico naqueles pacientes de risco. Perfeito. Então, a gente começou pelo antibiótico, porque o antibiótico é o que muda a mortalidade mesmo. E lembrar desse tempo, que vai ser, inclusive, também é um medidor de qualidade do atendimento do paciente séptico. Teve mais mudança, teve uma que a gente ama também, que é sobre a fluidoterapia, né? Antes a gente continua com aquele número mágico de 30 ml por quilo, mas isso caiu, assim, para antes era uma orientação, né, e agora caiu para uma sugestão, assim. Tenha em mente esse 30 ml por quilo, mas guie a sua fluidoterapia com medidas de avaliação de fluido responsividade. Isso é um conceito que a gente já aplicava na prática e os lugares, assim, de terapia intensiva cuja a prática é de ponta, já preconizavam isso, essa avaliação da fluido-responsividade, e eles trouxeram por quê? Foi visto que a gente estava encharcando todo mundo. Perseguir esse número de 30 ml por quilo cegamente e volume, 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 sem avaliação se o problema é realmente volume, estava colocando os pacientes em risco, porque depois a gente tinha paciente congesto, a gente tinha paciente que a gente tinha que usar furosemida, enfim, paciente hipervolêmico, por conta de uma medida que nós mesmos fizemos. Então, ter isso em mente, assim, que a gente vai usar, lançar a mão da fluidoterapia, mas sempre reavaliando o nosso paciente e não considerando esses 30 ml por quilo uma regra. É um, ela pode ser um norte. Eu acho que é isso, assim, a gente tem em mente, sei lá, o paciente pesa 60 quilos, 60, 30 ml por quilo, mais ou menos 1.800 ml, mas eu não vou tacar 1.800 ml nesse paciente de uma vez. Vou lá, dou 1.000, vejo, respondeu, não respondeu. Esse paciente ele tem uma insuficiência cardíaca. Esse paciente, como que ele está? Qual que é o contexto que esse paciente está? E eu tenho tempo, enquanto eu estou administrando essa primeira alíquota de volume, para pensar e para entender melhor e para ver se a real necessidade desse paciente é volume mesmo. E é importante falar que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, em mãos para fazer isso, né. Então quanto mais ferramentas a gente usar, quanto mais a terapia for guiada por algum diagnóstico situacional ali, ou quanto mais a terapia for guiada por algum parâmetro objetivo, mais adequado eu vou tratar meu paciente. Então, assim, quando eu sou empírico demais, tudo bem, vai ter algumas situações que eu vou ter que ser, só ser empírico. Agora, em algumas situações, eu vou conseguir, ou na maioria das situações, eu vou conseguir fazer, eh, a, a terapia guiada, a terapia eh, baseada em algum diagnóstico, em algum dado, em algum parâmetro. Então, use a as ferramentas. A gente vai desde ferramenta, eh, como, por exemplo, a elevação passiva dos membros, passando pelo ultrassom à beira-leito, com distensibilidade e compressibilidade de cava,
ultrassom pulmonar, a gente vai pensar em vários fatores, e se eu puder usar mais de uma ferramenta, melhor ainda. Então, assim, se eu tenho um paciente na terapia intensiva ou no pronto-socorro, numa sala de emergência, ele tem uma monitorização invasiva ou minimamente invasiva, eu posso medir débito cardíaco, resistência vascular periférica, tem várias coisas que variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso, tem muita coisa que a gente pode usar. Pode ser que naquele momento eu não tenho todas essas ferramentas, mas Eu se eu acho que usar isso, pelo inclusive, menos pode uma, ser um episódio, assim, de pode, medidas de avaliação de fluido e responsividade. pode, pode. A gente vai fazendo os episódios, a gente vai pensando, né, já dá antibiótico a gente já tem, bactéria Verdade. multiresistente Cada já. episódio que a gente faz, sai uns 5 durante o Então isso é episódio. bom, isso vai ser bom. Então, ou seja, aproveitem o canal que vai sair muita coisa legal aqui. Eh, e quem não inscreveu, por favor, se inscreva, né, assim, Exatamente, por tá favor. tá Curte, compartilha, comenta. A gente segue precisa lá no desse Instagram. estímulo. Exatamente, a gente tem que estar, senão, aí medicina nos move, então a gente precisa de, eh, mais se sentir mais estimulado aí pra gente continuar Desse produzindo mais feedback conteúdos de legais. vocês também nos move. A medicina nos move e o feedback de vocês também. Exatamente. Mas aí, Ai, é sempre importante. Então a recomendação é 30 ml por quilo? Tá, ok, 30 ml por quilo, antes era uma recomendação, agora uma sugestão, mas uma sugestão que é 30 ml por quilo com ressalvas, com cuidado, exatamente. com Exatamente. atenção, com monitorização do Aquela lado do coisa seu da gente de você paciente. correr 2.000 do volume, paciente totalmente empírico, prescreve lá 2.000, manda fazer e sai. Não existe. Não E, existe. na verdade, o doente séptico é o doente grave. O doente grave e que não tem médico do lado, ele invariavelmente ele vai evoluir mal. Então, assim, Baixando até para esse gancho, a gente tem uma novidade que eles trouxeram também, né, que ganhou, na verdade, importância nesse guideline, que tem muito a ver, o estudo inclusive coloca isso como talvez um fator que tenha contribuído para esse resultado, que é estar muito presente no beira-leito do lado do paciente, que é a avaliação do lactato, é, versus tempo de enchimento capilar, que é o Andromeda Trial, né? na verdade, assim, ele tá comparando o exame laboratorial, que é inclusive a Isso recomendação forte do guideline atual no manejo mudou da também. sepse, é uma coisa nova, eles recomendam colete o lactato na primeira hora, junto com os exames laboratoriais iniciais, né, junto com as hemoculturas, junto com os exames laboratoriais da pesquisa de disfunções orgânicas, coloca o lactato junto, então, assim, peça o lactato sempre, isso também é um indicador de qualidade na condução do paciente séptico, tá. Mas, eh, ele a medida do lactato é laboratorial. Eu consigo ter uma medida clínica, que é o tempo de enchimento capilar, tudo bem, com toda a técnica que eles usam lá no Andrômeda, tudo, mas com o que o Andrômeda mostrou é que a medida do lactato e a medida da perfusão capilar periférica, ela é equivalente, ela não vai ser inferior. Ela pode sim ser uma ferramenta que eu use para ver perfusão. Então, eh, se feito com a técnica correta, direitinho, depois a gente pode botar aí no link aí o link do Andrômeda. O Andrômeda é um aplicativo Uhum. que está liberado pelo JAMA, então assim, e tem inclusive lá a orientação de como é feito a a medida do tempo de Avaliação, enchimento, aham. a avaliação do tempo de enchimento capilar, esse pode ser uma ferramenta muito interessante, tanto na avaliação inicial do paciente, até na monitorização mesmo da ressuscitação, bem Uhum. a assim como o lactato. Então, assim, mas se eu tenho uma ferramenta beira-leito, eu é um parâmetro muito mais rápido e dinâmico, né, do que o próprio lactato. Exatamente. E em relação ao lactato, eles colocam a importância, eles trazem muito isso, assim, da importância de avaliar o lactato, inclusive é uma recomendação para ser coletado na primeira hora, mas eles colocam a ressalva, que é: não persigam essa redução do lactato a qualquer custo, assim. Isso é uma medida, inclusive, de prognóstico, aqueles pacientes que têm um lactato maior
ou que a gente não vê essa redução do lactato importante, após as primeiras medidas, eles têm um pior prognóstico, mas que isso também tem que ser interpretado com algumas ressalvas. Não é uma medida que a gente vai perseguir a qualquer custo. Eu não tenho que tentar reduzir esse lactato rápido, mesmo que eu veja que o paciente, por exemplo, não tem mais fluido responsividade. Não, eu acho que o lactato, Carol, assim, é bem interessante, porque ele é uma ferramenta que vai, me indicar que se o prognóstico é bom ou ruim. Sim, a queda do lactato, ele vai me indicar que, eh, o que eu estou fazendo está no caminho certo? Sim. Ele não cair me indica que eu preciso de modificar alguma coisa? Sim. Não necessariamente é volume que eu tenho que dar para o paciente. Então, Ou assim, dobutamina. é, ou é, ou é uma droga vasoativa qualquer. Não é não é isso. Eu tenho que dar volume, eu tenho que dar dobutamina, eu tenho que dar vasopressina, eu tenho que aumentar a noradrenalina. Que é isso? O que o lactato permanentemente alto significa? Então, de novo, a gente tem que fazer o diagnóstico da situação daquele paciente ali. Por que esse paciente não está melhorando? Eu otimizei o que eu precisava de a a hemodinâmica do paciente está otimizada? Os parâmetros hemodinâmicos estão otimizados? Tá? Tá tudo otimizado e o lactato não está caindo. Será que é o lactato, tipo B? Será que é algum outro tipo de lactato, não é do lactato tipo A que está acontecendo? Tá, então Ô, assim, gente, essa discussão aqui é ouro. Isso aqui vocês têm que, de verdade, assim, isso é alto nível da medicina baseada em evidência, porque é sair do óbvio, assim, é pensar fora da é, caixa mesmo no manejo do paciente séptico. A gente vê sim, muita gente fazendo receita de bolo no manejo desses pacientes e fazendo errado, assim, prejudicando, inclusive, a evolução desses pacientes. Então, é, é, exatamente. aproveitem esse É, conteúdo. eu acho que é isso que a gente tem que buscar. O lactato tá quando eu tenho lactato na primeira hora ele tá alto, fiz 4, 6 horas depois, o lactato continua alto. O que que tá faltando? O paciente está em um choque, o paciente está em choque séptico. Esse choque séptico, ele é eu preciso de, eh, fazer o que a mais para esse paciente melhorar, do ponto de vista hemodinâmico. Esse Eles paciente tem um trazem o controle do foco em 24 horas, né, também, como uma recomendação. e isso é Então, importantíssimo, importantíssimo. exatamente, Será que o foco está controlado? Porque às exato, vezes é isso, assim, eu tô com uma terapia antimicrobiana adequada, eu tô com a fluidoterapia adequada, o lactato persistentemente alto, poxa, será que é foco mantido? Investiga, procura é. outra coisa no seu paciente. Faça o diagnóstico da situação, trabalhe, Isso. faça medicina baseada no diagnóstico, a gente sempre fala isso também, né, no diagnóstico Uhum, etiológico. E a etiologia, às vezes, é a etiologia do choque. Tem um choque ali que é uhum. séptico, distributivo, puro, então eu estou usando E noradrenalina para subir nesse na dose. sentido, isso, a classificação do choque ela é super relevante, né, nesse ponto aí. Fundamental, fundamental. Então, assim, de novo, o Survival Sepsis Campaign, ele estimula isso cada vez mais, né. Então, aí já até passando o ponto da droga vasoativa de escolha, noradrenalina. Mas Continua, não hoje mudou. exatamente, mas hoje cada vez mais eles eh, falam em instituir vasopressina precoce, baseado também em vários trabalhos que mostraram benefício no uso da vasopressina associada à adrenalina na melhora do paciente. Antes, eu acho que a gente ficava deixando a nora subir demais para iniciar vaso, assim, com todas as ressalvas, enfim. Mas o que eles trouxeram e os estudos evidenciaram é que se a gente está vendo que a concentração, a demanda daquele paciente, a gente está começando a subir a concentração de nora, concentração não, né, o volume que tá sendo administrado de nora, por que não começar uma vasopressina, nesse momento? Não deixar chegar em níveis, tão altos de noradrenalina.
Isso considerando que nós estamos diante de um choque distributivo puro, né? Uhum. Que a gente não está diante de um choque misto, por exemplo, que o paciente pode ter um componente cardiogênico, até pela própria sepse, né? Então, assim, Sim. no paciente que tem um componente cardiogênico, a droga de escolha não é vasopressina, a droga de escolha é dobutamina. Aí sim, eu Uhum. vou usar dobutamina, e a dobutamina pode, porventura, fazer o lactato cair, porque eu tenho um choque cardiogênico associado ao choque distributivo, choque séptico. Então, assim, eu tenho um componente cardiogênico do choque daquele paciente. De novo, eu faço isso baseado em um dado, em algum parâmetro, nunca baseado num achismo ou lactato não caiu, vou associar droga vasoativa X, Y, Z. Não é isso. Aí, de novo, quanto menos empírico a gente for, mais a chance de dar certo, mais a chance de a gente tratar o Exatamente. paciente E mais adequadamente. a chance, exato, da gente não fazer mal para o paciente, né? Exato. É, eu acho que assim, a mensagem final é que não tem uma receita de bolo. Se a gente pode falar um ingrediente, é o antibiótico na primeira hora. Isso aí é para todo Exatamente. mundo. É Só a tem única essa receita receita de de bolo. bolo. Só. E mesmo assim, O não o dá nem para o falar qual que é único o antibiótico. não, mas aí não dá. Mas, assim, É, antibiótico, isso aí, antibiótico na primeira hora e controle de foco nas primeiras 24 horas. Esse é eu acho que é a isso. mensagem principal dessa aula de hoje. Sepse, hum, sepse é muito importante, sepse mata. Então, assim, identifique precoce, trate precoce, controle o foco de forma precoce. Lembrar das ferramentas de detecção, então, retomando aqui os principais pontos, lembrar das ferramentas de detecção. Lembrar do lactato na primeira hora, antibiótico na primeira hora, coletar os exames, preferencialmente antes da administração do antibiótico, mas isso for atrapalhar o início do antibiótico, não atrasar por conta disso. E lembrar do tempo de enchimento capilar e da importância dessa ferramenta beira-leito. É, das drogas vasoativas, fluidoterapia e fluidoresponsividade. Acho que é isso, né? Fluidoterapia baseada em fluidoresponsividade, Isso. terapia manejo hemodinâmico baseado em diagnóstico etiológico e classificação do choque, que a gente vai falar muito mais disso para frente aí. Então, tem muita coisa legal para vir. Exatamente. Mandem dúvidas também, podem deixar nos comentários, a gente tenta responder no episódio seguinte. Curte, compartilha, comenta. Segue a gente no canal. Se Se inscreve no inscreve canal. no canal, Segue a gente no Instagram, pode dar um Mestre joinha Carol, também, o joinha Chama do YouTube Clínica. também, Exatamente. tem que dar Esses o são os joinha, tem nossos que curtir. combustíveis. Exatamente. Aqui nesse mundo digital. No mundo E real, a surgiram, medicina e o paciente nos move. No mundo digital, o joinha. exatamente, surgiram no aqui também, Temas. pode ser nos comentários, para a gente falar. Então, assim, eu acho que muita coisa vai partir de sugestão de vocês também. Então, a gente pode, cada um com as dúvidas ou com as sugestões, a gente vai montando aqui, construindo esse canal de uma maneira bem legal. Muito bom. E a frase do dia? Ah, tem uma bem legal aqui, ó. Eu não sei Hum, se tem, tem muito a ver com o que a gente pratica também. Ver pacientes sem ler livros é como navegar sem mapa. Mas ler livros sem ver pacientes é a mesma coisa que não navegar. Então, nossa, é, amei. então assim, eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, a gente está falando de sepse aqui, a gente tem que cada vez mais nos atualizar no tema e buscar no nosso excelência no que a gente faz e para oferecer para os nossos pacientes a melhor qualidade, o melhor tratamento possível. Perfeito. Eu tenho E uma o rima para crédito, fechar. Já que a gente e o demorou, nós vamos crédito tá, entregar duas frases. é isso. Ser bom não é suficiente, busque ser excelente. Um beijo. Tem que dar um crédito, deu o crédito da que você Ah, o falou, crédito da que que eu é, falei? que isso é Aristóteles, né? E é É, do que você falou. E a que eu falei é o William Osler, de novo. Já tinha no episódio passado, então, ele tá sempre presente aqui, vocês vão ver.
em homenagem à Gabi. Chamar Ela a falou que clínica gosta. também é cultura. Sim, nós vamos tentar trazer cultura aqui também. Maravilhoso. Beijo, até o próximo. Esperamos vocês. Um abraço, pessoal. Até a próxima.